Olá! O vídeo de hoje é sobre comunicação não violenta. E para falar sobre esse tema, contamos com duas especialistas, Júlia Freitas e Ângela Horato. Júlia Freitas é mediadora, facilitadora de círculos restaurativos, professora e advogada. É mestranda em paz, desenvolvimento, segurança e transformação internacional de conflitos pela Universidade de Innsbruck, na Áustria. Ângela Horato é mediadora privada e judicial, facilitadora de círculos restaurativos, professora e pesquisadora na área de gestão e transformação de conflitos, além de especialista em educação. Júlia e Ângela, é uma alegria contar com a participação de vocês aqui no Comunica Direito Privado. Olá! Você sabe o que é comunicação não violenta? Já ouviu falar sobre essa forma de comunicação? Eu sou a Ângela e nesse vídeo, junto com a Júlia, vamos apresentá-la a vocês. A comunicação não violenta é um processo comunicacional que foi desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg e que tem como foco a construção de diálogos e de relacionamentos mais saudáveis entre as pessoas, para que a gente possa compreender melhor as nossas necessidades e também compreender melhor a necessidade dos outros. Em geral, quando a gente pensa em ser violento, a gente pensa em grito, em xingamento, em pessoas brigando de soco. A gente acaba pensando em violência como aquela questão que é mais explícita. Mas uma comunicação violenta vai além disso. Ela também vai se manifestar numa fala que é carregada de julgamentos, de rótulos, de comparação entre as pessoas. Ou então quando a gente não se responsabiliza pelas nossas atitudes. E aí a gente pode ser muito violento falando educadamente, falando baixinho, terminando uma frase com meu anjo, meu amor, minha querida. Quando agimos assim, Júlia, o que acontece? Pois então, relacionamentos terminam, amizades se enfraquecem, sociedades se desfazem, colegas de trabalho deixam de se falar no escritório e até países entram em guerra. É importante termos claro que a CNV não serve para evitar conflitos, porque o conflito, além de inevitável, é também importante para promovermos mudanças. É através dele que novas ideias surgem e que podemos avançar enquanto sociedade e também como pessoas. A questão, então, é como nós lidamos com os conflitos. E a CNV vem para nos ensinar uma forma mais adequada de tratar esses conflitos, com menos embate, menos confronto e com mais crescimento. A CNV nos estimula a sermos mais autênticos, a expressarmos os nossos sentimentos e necessidades, sem julgarmos o outro ou a nós mesmos, nos incentivando a perceber o que está acontecendo a partir da nossa perspectiva. Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, o Marshall nos apresenta uma metáfora utilizando o mundo animal como exemplo. A comunicação violenta seria a linguagem do lobo, que está sempre pronto para atacar, que reage com os dentes à mostra e que, bem ou mal, também está sempre pronto para atacar a sua presa, para destroçar a sua presa. A comunicação não violenta, por outro lado, estaria representada pela girafa, que é um animal atento, que tem uma visão mais ampla, que enxerga o todo e que tem um coração enorme. Seria uma linguagem, uma comunicação que vem do coração, mais compassiva. A base da comunicação não violenta está justamente em não recorrermos às preconcepções e a nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes. O Marshall desenvolveu essa teoria a partir de 4 elementos que nós vamos apresentar agora para vocês, que são a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. A observação. O primeiro elemento ou componente da comunicação não violenta nos estimula a diferenciar a observação da interpretação ou avaliação daquilo que aconteceu. A observação dos fatos é descrever aquilo que poderia ter sido filmado com uma câmera. Por exemplo, eu posso dizer, ele me desrespeitou, e posso ouvir de volta, por quê? Ele só saiu da sala. Ou eu posso dizer, eu perguntei a ele quando entregaria o projeto, ele levantou da cadeira e saiu da sala. Da primeira maneira que eu falei, eu dou um significado ao comportamento da pessoa. Mas na segunda, eu apenas me atenho a descrever o que aconteceu.
Quando fazemos observações, não geramos uma ação defensiva imediata no outro. A gente abre espaço para o diálogo. Isso é uma ótima maneira da gente iniciar uma conversa, com a observação. O segundo componente ou elemento da comunicação não violenta são os sentimentos. A maioria de nós não foi educada nem estimulada a expressar sentimentos ou os nossos estados emocionais. A gente é preparado para falar sobre o comportamento dos outros. O Marshall nos ensina que a gente precisa desenvolver um vocabulário mais rico de sentimentos, para que a gente possa expressar melhor como nós estamos emocionalmente. E aí a gente consegue identificar de forma mais clara e específica as nossas emoções, para que a gente possa também se conectar melhor e mais facilmente com a emoção e os sentimentos dos outros. Veja só esses dois grupos de palavras. Grupo 1, triste, alegre, frustrado. Grupo 2, ignorado, menosprezado, desrespeitado. O primeiro grupo de palavras, triste, alegre, frustrado, fala como eu me sinto. Eu me sinto triste, eu me sinto alegre, eu me sinto frustrada. Então esses são aquilo que o Marshall chama de sentimentos genuínos. No grupo 2, quando eu falo ignorada, menosprezada ou desrespeitada, eu estou dando poder ao outro, eu estou dizendo o que o outro faz com relação aos meus sentimentos. Ele me ignora, ele me menospreza, ele me desrespeita. Então o Marshall chama esse segundo grupo de pseudo-sentimentos. A comunicação não violenta, ela distingue a expressão de sentimentos que são verdadeiros, que brotam de mim, de palavras e de afirmações que descrevem pensamentos ou avaliações e interpretações. O terceiro elemento da comunicação não violenta é a necessidade. O Dominic Barter utiliza uma metáfora para explicar a relação entre sentimento e necessidade. Conforme o que ele diz, o sentimento seria a fumaça, aquilo que está visível e que nos indica onde está o fogo. O fogo, portanto, seria a necessidade, aquilo que nos mobiliza. Assim, ao identificarmos um sentimento numa determinada situação, fica mais fácil descobrirmos a necessidade que está por trás. E um dos grandes aprendizados da CNV é justamente o de que nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós cultivamos. Que o comportamento dos outros, ele pode servir de estímulo ao meu sentimento, mas nunca como causa. Então, frases comuns que nós escutamos e muitas vezes até falamos, por exemplo, você me irrita, ou você me desrespeita, ou até você me faz feliz, não fazem sentido à luz da CNV, porque atribuem ao outro a responsabilidade pelos nossos sentimentos. As frases anteriores poderiam ser ditas da seguinte maneira: eu me sinto irritada quando você... ... Eu sinto raiva quando você... ... Eu me sinto feliz quando você... ... E a isso se seguiria a descrição do comportamento da pessoa e também da necessidade que foi ou não atendida com esse comportamento. Inspirado pelas ideias de Maslow e pela psicologia humanista do Carl Rogers, o Marshall adota o entendimento que as necessidades humanas são universais, o que significa que elas são partilhadas entre todos nós seres humanos, independente da nossa cultura. E o Marshall agrupa essas necessidades em 7 grandes áreas, que são autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, comunhão espiritual e necessidades físicas. Nesse site vocês podem ter acesso a todos esses grupos e as necessidades que ele inclui em cada uma dessas áreas. A questão então é como nós expressamos as nossas necessidades. Se nós fazemos isso com uma interpretação ou uma crítica, é bem possível que a outra pessoa vá reagir de uma maneira defensiva ou de contra-ataque. Então nós estamos falando realmente de uma mudança de paradigma. Ao invés de falar sobre o que está errado, nós passamos a falar sobre o que nós estamos precisando.
ao invés de culpar o outro por não ver as nossas necessidades atendidas, nós passamos a expressar com clareza o que nós estamos precisando. E como ensina o próprio Marshall, quando nós expressamos as nossas necessidades, nós temos mais chances de vê-las satisfeitas. O quarto elemento da CNV é o pedido. Então, depois de observarmos a situação sem julgamentos, de identificarmos os sentimentos e as necessidades envolvidos, nós estamos prontos a fazer um pedido. Esse tem que ser um pedido claro, de uma ação específica e numa linguagem positiva, o que significa que nós pedimos o que nós queremos e não o que nós não queremos. Uma diferenciação importante é aquela entre pedido e exigência. O pedido deixa abertura para o não. A exigência, ao contrário, é uma imposição e deixa claro desde o início que nós não aceitaremos não como resposta. E o quarto elemento da CNV está justamente tratando do pedido. E aí vem a pergunta, e se a pessoa disser não? Bom, nesse caso, nós vamos ter que conversar e construir juntos estratégias que satisfaçam as necessidades de ambos. E criatividade é um valor importante aqui. Além disso, nós sabemos que nem sempre a mensagem que nós enviamos, que nós falamos, é a mensagem que chega na outra pessoa. Então, uma boa estratégia, uma boa ferramenta para nos ajudar nisso é pedir que a pessoa repita o que ela entendeu do nosso pedido, para que nós possamos nos certificar de que nós estamos sendo claros na nossa comunicação. Então, gostou do vídeo? Gostou do assunto? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, nós vamos deixar na descrição do vídeo algumas dicas de livros. E para a comunicação não violenta se tornar mais orgânica, mais fluida, lembre-se sempre, a prática é fundamental. Júlia e Ângela, muito obrigada pela disponibilidade e por todo o conhecimento compartilhado. E você, já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, ative as notificações e participe. A sua participação é muito importante neste projeto. Deixe seu comentário, o seu questionamento, a sua dúvida e a sua contribuição. Nos vemos no próximo vídeo.